Olá, sagazes do meu coração, professor Hélio Sagaz na área com mais sagacimática para você. Sagacimática? Sagacidade mais matemática para você detonar as questões de matemática do Enem. Vem comigo, tamo junto e você é meu fechamento. Estamos começando a aula 11, beleza, sagaz? Estamos começando a aula 11 na competência 1, aritmética. Vale lembrar que a prova de matemática do Enem tem 45 questões. Essas 45 estão divididas em 7 competências matemáticas. Competência 1, aritmética. Competência 2, geometria plana espacial. Competência 3, escalas e medidas. Competência 4, proporcionalidade. A competência onde mais cai questão de matemática no Enem. Competência 4, proporcionalidade. Competência 5, funções e gráficos. Toda a parte de álgebra está na competência 5. Competência 6, gráficos e tabelas. E na competência 7, estatística e probabilidade. Pegou a visão, sagaz? Tamo junto? Nós vamos fazer as nossas listas de sagacimática, as nossas aulas. A gente faz 7 questões, uma questão de cada competência matemática do Enem. E aqui na sagacimática a gente estuda a teoria junto com a questão, junto com a resolução, tudo junto e misturado. Que aqui a gente não tem tempo para mimimi, não. Entendeu? Que a gente não faz aquela teoria clássica, não. Teoria, conteúdo e depois exercício, não. Aqui é tudo junto. Beleza, sagaz? Porque você tem que ser sagaz. 3 minutinhos você tem para cada questão. Então, temos que ser sagaz. Aqui tem que ser rápido. E a minha missão, ser rápido, direto. Fazer uma matemática mais fácil, mais direta para você que está em casa detonar a prova de matemática do Enem. Aqui com a gente você vai arrebentar. Eu confio em você. Vem comigo. Vai aparecer a questão aí na sua tela, vamos ler junto, beleza? Então estamos aí na lista 6 de sagacimática, na competência 1, aritmética. Vamos lá, na aula 11. Essa questão caiu no Enem de 2016, vem comigo. Até novembro de 2011 não havia uma lei específica que punisse fraude em concursos públicos. Isso dificultava o enquadramento dos fraudadores em algum artigo específico do Código Penal, fazendo com que eles escapassem da justiça mais facilmente. Tristeza, né? Entretanto, com o sancionamento da Lei 2.550 de 2011, é considerado crime utilizar ou divulgar indevidamente o conteúdo sigiloso de concurso público, com pena de reclusão de 12 a 48 meses, de 1 a 4 anos de prisão. Com esse crime, caso esse crime seja cometido por um funcionário público, a pena sofrerá um aumento de 1/3. Se um funcionário público for condenado por fraudar um concurso público, sua pena de reclusão poderá variar de... Vamos ver a resposta certa? Vamos ver. Vem comigo aí, beleza? Então tá aí, né? Fraudar concurso público. O Enem, infelizmente, já foi, né, alvo de fraude. Em 2009 o Enem foi cancelado, foi feito outro Enem por causa de fraude, né? Fraude em concurso público, tá aí. Então, olha só, uma pena de reclusão de 12 a 48 meses, se for feita por funcionário público, ela aumenta de 1/3. Vamos ver o que é aumentar de 1/3. Como que o talento vai fazer essa questão? O que é o talento? É aquele cara que vai fazer a questão, mas ele sempre tá lento. Entendeu a piada? Entendeu? Gostou? Talento. E você é sagaz, não, você vai mais rápido. Você tem que ir mais rápido. O talento vai mais devagar. Como que o talento faz essa questão? 12 anos vezes 1/3... 12 anos vezes 1/3, que é o aumento da pena para o funcionário público. 1/3 aumentou a pena. 12 vezes 1/3 dá 4 anos. Você já tem uma pena de 12 anos, mais 4 anos vai para 16 anos. Pegou a visão, sagaz? Aumento de 1/3 numa pena de 48 anos. 48 vezes 1/3, 48 dividido por 3, 16. Então você vai ter um aumento de 16 anos, não, meses, perdão, aqui é tudo meses, aqui é meses. A pena pode ser de 1 a 4 anos, aqui é 48 meses. 48 meses vezes 1/3, 16 meses. 16 mais 48, 64. Esse é o talento fazendo a questão. E você que é sagaz? E você que é sagaz? Faz como? Faz aqui, ó. Faz aqui. Você aumentar a pena em 1/3, então você vai ter a pena que é 1/3, que é a pena inteira, 1/3, mais 1/3 da pena. Quanto é que dá 1/3 mais 1/3? Dá 4/3. Quando você multiplica
a pena de 12 meses por 4/3, você está multiplicando 12 vezes 1, que dá os 12 meses, mais 12 vezes 1/3. Você está multiplicando e somando ao mesmo tempo. Enquanto o talento está aqui multiplicando e depois somando, você já está multiplicando e somando ao mesmo tempo. Você pegou a visão sagaz da sagacidade do negócio? Então, nós vamos botar 12 vezes 4/3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 4, 16. Olha o 16 aqui. Da mesma forma, 48. 48 vezes 4/3. 48 dividido por 3, 16. Vezes 4, 64. Essa pena, então, para um funcionário público que fraudar concurso público, ela vai estar na letra C, de 16 a 64 meses. Pegou a visão, sagaz? Tamo junto? Essa foi a competência 1, a aritmética. Vai cair um conjunto de questões nessa competência aritmética, de 6 a 8 questões aí. A parte de aritmética são as questões onde vai aparecer os conjuntos numéricos, as operações matemáticas, principalmente as 4 operações, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Você tem que dominar somar, subtrair, multiplicar e dividir nos conjuntos numéricos. Você tem que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir com números decimais, com frações, com positivos, com negativos, tá certo? Com as raízes, com os radicais, tá certo? Então aqui vai aparecer toda a parte numérica, as questões que envolvem números, frações é um conjunto numérico, né? Tá certo? São os números racionais, beleza? As frações estão aí. Então é isso, beleza, sagaz? Nessa competência 1, era isso. Perfeito? Pega a visão, hein? Olha a sagacidade do negócio. Pegou a sagacidade, pegou a visão. Vem comigo, vamos lá. Na aula 11 ainda, estamos aqui na competência 2, geometria plana espacial. Beleza? Competência 2, geometria plana espacial. Toda a parte de geometria, incluindo a trigonometria, de 6 a 8 questões das 45 questões de matemática do Enem, de 6 a 8 questões aí de geometria plana espacial vão cair dentro dessa competência. Show? Vai aparecer uma questão aí na sua tela, a gente vai ler junto e vamos resolver junto. Vem comigo, sagaz. Confio em você, confia em mim, eu confio muito em você. Vamos nessa. Essa questão caiu no Enem de 2016. Lembrando que todas as questões de sagacimática aqui na Sagacimática já caíram no Enem. Perfeito? E aqui a gente faz a teoria junto com a questão, vai resolvendo a questão e vai fazendo a teoria. Aqui a gente não faz aquela coisa clássica não, entendeu? De teoria, depois fazer exercícios, não. Aqui é tudo junto, porque você tem que ser sagaz. Vamos nessa. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Olha que ideia boa, né? Estamos precisando, todo mundo. Hoje a gente cada vez mais tecnológicos, né? A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é... Tá aí as alternativas e nós vamos matar a questão matematicamente agora. Vem comigo. Aqui eu coloquei 4 formas básicas da geometria espacial. Aqui a gente está tratando de geometria espacial, beleza? E qual a diferença da geometria plana e da geometria espacial? Geometria plana, você vai estudar as figuras em 2D. São as figuras que têm 2 dimensões, beleza? Comprimento e altura, ou se é o chão, comprimento e largura, beleza? As formas com 2 dimensões estão na geometria plana. Na geometria plana, geralmente você vai calcular as áreas. Show? Todas as questões de área estão aqui na geometria plana, beleza? Na geometria espacial, você tem as figuras em 3D. São os sólidos geométricos. As figuras espaciais, os sólidos geométricos, as figuras em 3D. 3D, geralmente, você vai calcular os volumes, perfeito? É aqui que a gente está nessa questão. Essa questão é uma questão muito simples, uma questão fácil, não tem cálculo nenhum. Essa questão é uma questão de visualização geométrica, porque essa questão vai pedir o nome dessa forma geométrica que está aí, dessa cabana aí, beleza? Qual é a forma geométrica da superfície cujas as arestas estão representadas nessa figura aí? Como é que é o nome dessa forma geométrica? Muitos vão confundir essa cabana com uma pirâmide. Muitos vão confundir com uma pirâmide.
essa figura não é uma pirâmide, beleza? Eu coloquei as 4 principais figuras geométricas da geometria espacial que vão cair no Enem, que vão aparecer no Enem. Tem mais uma aqui que eu não coloquei, que é a esfera, que também cai, mas cai menos, mas também cai. Então são esses 5 principais sólidos que você vai ver no Enem. Os prismas, as pirâmides, os cilindros e os cones. Perfeito? Qual a diferença do prisma para a pirâmide? O prisma começa aqui de um jeito, termina aqui em cima do mesmo jeito. Um polígono começa aqui num polígono, termina aqui em cima no mesmo polígono. Perfeito? A pirâmide começa aqui num polígono, termina em cima num ponto. A mesma coisa acontece com os corpos redondos, chamados corpos redondos. Começa aqui num cilindro, começa aqui num círculo e termina aqui em cima no mesmo círculo. São um cilindro. E o cone começa aqui num círculo, termina aqui em cima num ponto. Pegou a visão, sagaz? Se você olhar para essa questão, você vai ver que essa cabana aí, ela tem a forma de um prisma triangular reto. Todo prisma tem nome e sobrenome. Perfeito? Esse é um prisma triangular porque começa num triângulo. Você pode ter um prisma quadrangular? Sim, ele começa num quadrilátero. Perfeito? Você pode ter um prisma pentagonal? Sim, ele começa num pentágono e termina aqui em cima num pentágono. Esses são os prismas. Todos os prismas têm nome e sobrenome, dependendo da base dele, é o sobrenome dele. E por que reto? Porque ele é retinho, faz 90 graus com o chão. Perfeito? Ele pode ser oblíquo também? Pode, se ele for tortinho. Se ele não fizer 90 graus com o chão, se ele for tortinho, ele pode crescer tortinho também. São os oblíquos. Mas no Enem vão cair os prismas retos. Por isso aí, um prisma triangular reto. Sagaz, pegou a visão? Essa foi a competência 2, geometria plana espacial. Você está vendo aí uma questão que caiu no Enem de 2016, uma questão simples de visualização geométrica. Pegou a visão? Tamo junto. Eu sou o professor Hélio Sagaz, vou ficando por aqui. Eu e você, sempre, tamo junto. Confia em mim, confia em você. Nós vamos arrebentar nas questões de matemática do Enem. Beleza? Continuando aqui nossa aula, nós estamos na competência 3, questões de escalas e medidas. Beleza? Lembrando que as 45 questões de matemática do Enem são divididas em 7 competências. Nós estamos aqui na competência 3, escalas e medidas. Nessa competência você vai ter de 6 a 8 questões de escalas, né? Aquela escala lá da geografia mesmo, 1 para 1 milhão, 1 para 2 milhões. A escala de redução dos mapas é essa escala aqui, essa mesma escala aqui. Show? E na parte de medidas, principalmente transformação de unidade de medidas. Lembrando das 3 escalas de transformação de unidade de medidas importantes, que é o grama, o metro e o litro. Pegou a visão, sagaz? Tem que dominar, hein? Transformar a unidade de medida na escala do grama, do metro e do litro. Pegou a visão? Essa questão aqui vai trabalhar com alguns conceitos da física, principalmente o conceito de vazão, né? A vazão para encher ou para esvaziar uma caixa d'água, um determinado recipiente, tá certo? Com a ideia da física de vazão. E aqui nós vamos trabalhar com uma grandeza importante também da parte de medidas, mas que não é o metro, o grama e o litro. Aqui nós vamos trabalhar com as unidades de medida de tempo. Perfeito, sagaz? Me acompanha aí? Você domina o tempo, né? O tempo de 1 hora e 60 minutos, 1 minuto e 60 segundos. É isso que você vai precisar também dominar aqui. Vamos nessa? Vai aparecer uma questão aí na sua tela, a gente vai ler junto e vamos resolver. Show de bola? Vem comigo. Competência 3, escalas e medidas. Essa questão caiu em 2016. Uma caixa d'água em forma de um paralelepípedo retângulo reto com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura necessita de higienização. Nessa operação, a caixa precisará ser esvaziada em 20 minutos, no máximo. A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que a vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. A vazão mínima em litro por segundo que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado, vamos ver a vazão mínima em litro por segundo. Quantos litros você tem que tirar dessa
dessa caixa d'água por segundo para que a gente consiga esvaziar essa caixa em 20 minutos. Perfeitamente? Vamos nessa? Aqui a gente vai trabalhar com o conceito de volume. O que é o volume de um prisma? Isso aqui é um prisma. Beleza? Lembra do prisma da questão anterior? É um prisma. Começa aqui embaixo no retângulo, termina aqui em cima no retângulo. Um prisma quadrangular, porque é um quadrilátero onde ele começa aqui embaixo e termina no mesmo quadrilátero em cima. Prisma quadrangular. Qual é o volume desse prisma? O volume de um prisma é simples, multiplica as 3 medidas do prisma. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Mais simples ainda que ele deu medidas pequenas aí, né? Aqui tem 4 metros, aqui tem 3 metros e aqui tem 2 metros. Show de bola, sagaz? Pegou a visão? Comprimento vezes a largura vezes a altura, 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2, 24 metros cúbicos. Aqui é metro e aqui é metro. Então, metro cúbico. Esse é o volume, perfeito? Aqui apareceu um C. Já pegou a visão? Aqui era V, agora aqui virou C. O que é o C? O C é a capacidade. É outro conceito importante que você tem que levar para o Enem. A capacidade. A capacidade é medida em litros, volume medido em metro cúbico. E como é que você transforma volume para capacidade para volume? Simples. Um volume de 1 metro cúbico, uma caixa d'água que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, é uma caixa com 1 metro cúbico. Uma caixa com 1 metro cúbico, ela vai ter 1000 litros. Essa relação de transformação de unidades de medidas, essa relação de transformação de unidade de medida, você tem que levar para o Enem. 1 metro cúbico igual a 1000 litros. E aí a gente tem uma caixa d'água com 24 metros cúbicos, com a capacidade dela em litros. 24 metros cúbicos vezes 1000 litros. 24 metros cúbicos vezes 1000 litros, 24.000 litros tem dentro dessa caixa d'água. 24.000 litros. Pegou a visão, sagaz? O que é a vazão? É quanto de água você vai retirar dali num determinado tempo. Você precisa, então, esvaziar 24.000 litros em 20 minutos. O que a gente fez, sagaz? Dividiu. 24.000 litros dividido por 20 minutos. Simples assim. A gente sabe que a gente tem que tirar 1.200 litros a cada minuto. A cada minuto temos que tirar 1.200 litros. Mas o exercício pediu a resposta em segundos. Pegou a visão, sagaz? No segundo, pegou a visão? Simples. Vamos pegar 1.200 litros em 1 minuto, 1.200 litros dividido por 60 segundos. A gente vai ver a vazão em 1 segundo, que é o que o exercício quer, a vazão em 1 segundo. Pegou então a sagacidade do negócio? Sagacidade. O pulo do gato está aqui, ó, entre o minuto e o segundo. Aqui que está o pulo do gato da questão. 1.200 litros em 60 segundos, nós vamos ter que tirar um baldezinho de 20 litros por segundo. Então a gente tem que ser muito rápido, sabe? Se for na mão, é pegar o balde da mamãe lá, ó. Entendeu? Um balde por segundo, ó. Rapaz, na mão não dá, né? Vai ter que ter uma bomba aí para tirar essa água aí da caixa d'água. Pegou a visão, Sagaz? Mas pegou a visão aqui, chegamos na resposta matemática da questão. Simples, né? Calculamos, revisando a questão, calculamos o volume, 24 metros cúbicos, transformamos para litros, 24 metros cúbicos, cada metro cúbico tem 1.000 litros, 24 vezes 1.000, 24.000 litros. Descobrimos a vazão em minutos, né? Temos que tirar 1.200 litros por minuto, mas como ele quer em segundos, transforma minuto para segundo, 60 segundos, 1.200 litros dividido por 60 segundos, 20 litros por segundo. Resposta letra E, 20 litros por segundo. Hashtag sagacidade sempre. Pegou a visão, sagaz? Vem comigo? Tamo junto. Nós vamos aí, continuando a aula 11, competência 4, proporcionalidade. Essa é a competência talvez a mais importante das 7 competências do Enem, aonde a gente tem mais questões de matemática caindo aí na competência 4, proporcionalidade. Essa competência reúne basicamente 5 conceitos importantes da proporcionalidade: razão, proporção, regra de 3,
porcentagem e juro. Beleza? Pegou a visão? Essa questão aqui vai tratar do conceito de razão. O Enem adora esse conceito. Sempre cai questão no Enem envolvendo o conceito de razão. O que é o conceito de razão? É você fazer a razão de uma grandeza com a outra. Relacionar duas grandezas. Colocar uma em cima e a outra embaixo para você fazer uma comparação. Isso que é razão, é uma comparação de duas grandezas. Pegou a visão, sagaz? Pegou a visão? Vai aparecer a questão aí na sua tela e a gente vai ler junto. Vamos nessa? Essa questão também caiu em 2016. Vem comigo. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Tá aí. Marca A, B, C, D e E. Marca A, 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. Marca D, 6 gramas de fibras a cada 90 gramas de pão. E marca E, 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Perfeito, sagaz? Pegou a visão? Vem comigo, vamos resolver essa questão matematicamente. É só construir as 5 razões. Quais são elas? Quais são elas? Fibra e pão. Essas são as razões. Grandeza 1 é fibra, grandeza 2 é pão. E também explícito aí, 2 gramas de fibra para 50 gramas de pão. 5 gramas de fibra para 40 gramas de pão. 5 gramas de fibra para 100 de pão. 6 gramas de fibra para 90 de pão. E 7 gramas de fibra para 70 gramas de pão. Perfeito? Observa que o Enem vai te dar 5 razões. Simples de você simplificar. Facinho para você simplificar. Cola comigo. 2 para 50. Simplificando, dividindo por 2 dá 1 para 25. 5 para 40 dividido por 5 dá 1 para 8. 5 para 100 dividido por 5 dá 1 para 20. 6 por 90 dividido por 6 dá 1 para 15. 7 por 70 dividido por 7 dá 1 para 10. E aí nós vamos analisar, né? Recomenda-se o quê? A ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Qual é o pão que possui a maior concentração de fibras aqui? É o pão que tem 1 grama de fibra a cada 25 gramas de pão? Não. É o pão que tem 1 grama de fibra para 8 gramas de pão? Sim, se você comparar com os outros. Por quê? Você tem menos pão, você tem 1 grama de fibra, você precisa comer menos pão, você já come 1 grama de fibra. Aqui nesse pão, para você comer 1 grama de fibra, você tem que comer 25 gramas de pães. Aí você tem que comer um monte de carboidrato, um monte de açúcar para comer 1 grama de fibra. Aqui você precisa comer 20 pães. Vamos pensar em pães, não pensa em grama, não pensa em pão. Você tem que comer 20 pão para achar uma fibra. Aqui você tem que comer 15 pão para achar uma fibra. Aqui você tem que comer 10 pães para achar uma fibra. Aqui você só precisa comer 8 pães, você já achou uma fibra. Então essa aqui, né? Esse aqui é o pão, é a marca que tem a maior concentração de fibra. Você precisa comer menos pão, você já achou 1 grama de fibra aí. Beleza? Então, a resposta certa é a letra B. A marca que você tem 5 gramas de fibra a cada 40 de pão. Simplificando, né? Você vai ter 1 grama de fibra para 8 gramas de pães. Você precisa comer menos pão, você já acha a fibra que você quer comer ali. Perfeito? Então, a resposta certa é aqui na letra B. Show de bola? Pegou a visão da razão? Razão, uma grandeza em cima, outra embaixo. Simples assim. O segredo é simplificar. Porque como os números são diferentes, a gente não consegue comparar. Para comparar razões, você precisa ter o mesmo número ou em cima ou embaixo. Tanto faz. Aonde fica melhor para você analisar. Mas você tem que ter o mesmo número para você ter um termo de comparação. Pegou a visão? Aqui nós colocamos o mesmo número na fibra. 1 grama de fibra, o mesmo número em todo mundo, para você poder comparar. Da forma como o exercício veio, trouxe, como as quantidades são completamente diferentes, a gente não conseguia comparar. Aqui não. Na hora que você simplifica, você consegue comparar.
Então a ideia importante aqui é simplificar as razões. Pegou a visão sagaz? Com isso, a gente fecha aqui a nossa aula 11 na competência 4, proporcionalidade. Eu sou o professor Hélio Sagaz, vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Valeu, tamo junto. Grande abraço.